Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! E hoje a gente está aqui para falar quando o implante é melhor que dente. Esse tema aqui ele é bem importante, bem apimentado. Antes de começar qualquer tipo de conversa, eu quero falar qual a diferença entre implante e dente, ou seja, entre o periodonto e o peri-implante. Isso daqui é um quadro mostrando a diferença entre o peri-implante e o periodonto. E no periodonto, a gente tem dente, osso e ligamento periodontal. E o implante, ele tem a maior diferença em relação ao dente, porque ele não tem ligamento periodontal. Ele é considerado uma anquilose sobre o dente e ele acaba sendo fixo. Até aí tá tudo certo. A diferença maior é que o dente ele tem um lugar de defesa maior, que é o ligamento periodontal, que o implante não tem. E o ligamento periodontal que garante menos estabilidade, ou seja, dente, quando tiver em torno de 30% de nível ósseo, ele tende a ficar móvel. O implante, ele pode estar no pitoquinho, no último milímetro, dificilmente ele fica móvel. Essa seria, assim, a maior diferença. Só que, quando a gente tem um dente, a gente tem mais defesa. E quando a gente tem implante, a gente tem menos. A diferença entre o dente e o implante é que o implante é mais perigoso de ter infecção. Porque eu tô falando que o dente tem um fator de defesa a menos, que é o ligamento periodontal. No dente que tem o ligamento periodontal, quando a gente tiver uma infecção, nós teremos uma infecção, uma inflamação mais visível. Fica vermelho, sangra. No implante, quando tiver o tanto de sangramento que o dente, você pode ter certeza que já está bem grave. Então, o peri-implante é mais suscetível, principalmente se o indivíduo tiver tendência à doença periodontal, tendência a sangramento, tendência a inflamação ou higiene precária. Portanto, implante é uma coisa maravilhosa, mas ela é perigosa para quando a gente tem um paciente que acabe não cuidando tanto, um paciente que tem maior tendência a ter doença periodontal. Porque vocês não imaginam o tamanho da tristeza, da decepção do paciente quando ele investiu no implante e acabou ficando com uma periimplantite e a gente tem que anunciar que este implante está perdido. E é por isso que eu tô aqui para falar assim, quando o implante é melhor que dente, né? Toda essa discussão. O implante é melhor do que o dente quando a gente faz isso, quando ele tá tudo certo e quando ele dá certo. Porque quando ele dá errado, é muito decepcionante. Perguntaram para mim se periimplantite é falha no planejamento. Olha, pode ser falha em muita coisa, mas dificilmente é até falha de planejamento. Geralmente é uma inflamação muito relacionada ao indivíduo, relacionada à pessoa, mas ela é evitável e ela é prevenível. E como é que a gente vai prevenir o problema periimplantar? Através de radiografias anuais, através de radiografias periódicas. Quando a gente acaba fazendo radiografias periódicas, a gente consegue identificar melhor. Então, e aqui que entra assim, e é toda essa reflexão filosófica, eu acho que é o quente da coisa, tá? A gente conseguir oferecer para o paciente esse tipo de reflexão vai dar todo um diferencial para tudo que a gente faz na nossa odontologia. Oferecer opções para o paciente faz diferença. Implante com trauma tem lesão apical? Não tem. Implante com trauma pode aumentar a inflamação
E geralmente implante com trauma pode aumentar a perda óssea cervical, porque é bem na cervical que a gente acaba tendo maior tensão óssea. E o que pode acontecer é a gente ter desparafusamento, ou a gente pode ter desgaste do dente antagonista, ou pode até ter fratura da prótese, ou pode ter fratura do dente. Enfim, tô aqui para dizer que dente e implante são coisas diferentes. Dente tem ligamento, tem epitélio juncional, tem inserção conjuntiva. Olha bem ali na cervical entre o dente e o implante. No implante, a gente tem um epitélio juncional chamado epitélio juncional longo e um sulco gengival mais profundo, que não é nem sulco, né, gengival, na verdade é uma mucosa perimplantar. Tanto que, para o implante, ele é entendido como normal até 4 a 5 milímetros, normal. Porque é natural que a gente possa ter um sulco mais profundo. O que a gente vai saber se tem doença ou não vai ter é através da radiografia. O implante que eu falo é quando perdeu a raiz ou implante no osso? Implante no osso. Implante ósseo integrado, que é. Enfim, primeiro a gente tem que ter clareza que dente é diferente de implante e implante é suscetível. Mas implante, gente, é uma coisa maravilhosa para a gente conseguir manter os dentes. A segunda reflexão que a gente vai trazer aqui é sobre quando é que implante é melhor do que dente, quando é que fica, quando é que não fica. Periimplantite a gente poderia falar numa outra live, num outro momento. Hoje é pra gente falar assim, quando é melhor deixar o implante? Quando é melhor deixar o dente? Existem algumas situações que a gente precisa refletir, mas eu quero começar essa nossa discussão hoje falando quando o dente é melhor que o implante. Eu entendo que existe muita informação equivocada sobre implante ser melhor do que dente, e vamos tirar esse dente, vamos colocar o implante, tá com muita perda óssea, vamos tirar logo, tá com muita infecção, vamos tirar logo e vamos colocar implante. Tem muita coisa equivocada ali. E principalmente, quando eu comecei na implantodontia, nossa, eu ia para os congressos de implante porque eu tinha vontade de, acho que, infartar de tanto dente sendo extraído. Porque a ciência já sabe manter os dentes. E como a gente consegue manter os dentes, e a ciência já tem clareza que é possível desde que o paciente venha, eu quero mostrar alguns casos onde o dente é melhor. Esta é uma situação onde a gente tem... Vocês estão vendo aqui 2 implantes e a gente tem um pré-molar e não dá para ver muito pelo contraste dessa imagem, tá? Mas olha só, é uma cárie radicular num dente tratado endodonticamente e isso é muito mais comum do que a gente imagina e a gente fica na dúvida, será que precisa? Será que não precisa de uma cirurgia de aumento de coroa clínica nessa situação? E olha só que eu fiz o desenho aqui, tá? Esse dente aqui, ele tem, então, na linha ali, eu acabei desenhando mais ou menos onde estaria a remoção desse tecido cariado, e mais ou menos ali onde a gente removeria o tecido cariado, a gente precisa contar 3 milímetros a menos para a gente ter o nível ósseo, para a gente ter o restabelecimento desse espaço biológico, que seria em torno de 2 a 3 milímetros. Então, a dúvida desse caso, que é um caso realmente limítrofe, esse dente vale a pena ficar, esse dente não vale a pena, fica ou não fica, tira ou não tira. E, primeiro é assim, dá para fazer aumento de coroa clínica? Até dá. Mas olha só, se fizer o aumento de coroa clínica, existe a chance de acabar tirando o osso do implante. E que se a gente fizer o restabelecimento do espaço biológico para salvar este dente, a gente pode tirar o osso do implante. Então, isso daqui é uma situação realmente limítrofe. E olha a imagem clínica aqui. Não tá muito clara, uma fotinha de espelho, mas geralmente o paciente vem se queixando de cheiro ruim ou fio dental que enrosca, mas não é o fio dental que enrosca. Se passasse fio dental, não teria cárie interproximal. E
E aqui que entra o problema, assim, a pessoa passou a vida sem fazer higiene interproximal. Nunca teve o hábito de fazer nada de higiene, não passa fio dental, não tem... Gente, fio dental é um desconhecido na vida das pessoas. Só que agora, como as escovas interproximais, elas estão com um preço mais acessível, eu acho que a melhor indicação é indicar escova interproximal. E mais ainda, algumas pessoas elas têm uma dieta cariogênica, mesmo na idade adulta. Esta é uma senhora de 65 anos. E a dieta cariogênica é viver de cafezinho com açúcar ou comer bolachinha, pãozinho, que são carboidratos refinados, e não fazer higiene interproximal. O pH crítico para começar a fazer cavidade para a dentina, ela nem é tão baixa. Ela vai ser em torno de 5,5. Se a gente tem um pH médio de neutro em 7, e a gente vai ter como pH crítico para cárie dentinária de 5,5, nem precisa alterar muito esse pH para ter cárie radicular. E então é um perigo que as pessoas façam tratamento e depois percam dente por cárie radicular. E olha só, eu tô falando mais um motivo para a gente falar para o paciente a importância da manutenção preventiva. Que bom que essa senhora veio para o consultório logo, porque a gente conseguiu identificar essa cárie radicular rapidinho, porque é uma cárie indolor, não vai ver. Se ela sentir alguma coisa, se sentir, tá? Vai se queixar de cheiro ruim nesse cantinho ou gengiva sangrante excessivamente nesse cantinho. E geralmente não se queixa de nada, porque não percebe. Então, voltando aqui a essa imagem, este dente, ele tem uma situação crítica, porque se fizer aumento de coroa clínica, pode pegar o osso do dente do lado. É uma situação crítica para a instalação de implante, porque lá em verde está marcado o seio maxilar. Se extrair esse dente, a gente não tem osso apical para colocar implante. Geralmente, ou vai fazer um implante inclinado assim, torto mesmo, só que não tem muito osso para colocar implante inclinado. Geralmente a gente extrai, faz um enxerto ósseo, espera e depois coloca o implante. A minha modalidade de enxerto preferida é o LPRF. É fibrina rica em plaquetas e leucócitos, que a gente tira do sangue periférico, centrifuga e aquilo ali em 3 meses vira osso da pessoa. É um osso maravilhoso. É a minha técnica de escolha. Existem várias linhas. Pode usar biomaterial, que também dá o mesmo resultado, mas o biomaterial não é tão osso 100% quanto o LPRF, que além de osso também forma uma gengiva de excelente qualidade. É a minha preferida. E como a gente vai ter bastante tecido, bastante célula de defesa, eu não uso mais antibiótico. Só para dizer que esse caso já foi resolvido. E esse caso é do Gustavo, um aluno meu peridiária, e ele abriu um retalho e eu mandei um áudio para ele e depois ele falou assim: nossa, eu fiz exatamente isso. Algumas opções. Quando eu olhei essa radiografia, eu pensei assim, muito possivelmente essa cárie deve estar mais por palatina, porque dificilmente ela é tão só interproximal. E sim, ela era palatina. A sugestão é abrir um retalho delicado e... se a gente conseguir tirar a cárie e a gente tiver 2 milímetros de espaço biológico, ou 2 milímetros do bordo da cárie, porque aqui eu não sei, não tirei a cárie, primeiro precisa tirar a cárie, 2 milímetros do terno do preparo até a crista óssea, já tá bom, tá suficiente. Se tiver 1,5, pode fazer transcirúrgica, ou pode fazer aquele tratamento de elevação de margens. É delicado fazer isso, mas o ionômero de vidro bem terminado e bem acabado, ele pode ser feito. Eu particularmente não gosto muito de cirurgia de restauração transcirúrgica. É muito difícil da gente conseguir fazer o controle do sangramento na transcirúrgica, mas esta seria uma indicação de transcirúrgica. E aqui eu vou dizer o seguinte: por que eu tô falando tanto na
na insistência do aumento de coroa clínica, mas ao mesmo tempo eu falo do risco do aumento de coroa clínica porque eu vou comer o osso do lado. Por quê? Opção número 1, manutenção do dente com aumento de coroa clínica ou restauração transcirúrgica, mas se der 2 milímetros, depois pode fazer. E o dentista fez um provisório fora da boca, bem acabado, bem polido e conseguiu instalar. E depois vai colocar dentro de um programa de manutenção preventiva. E foi isso que foi feito, deu para fazer, ainda bem. Se não desse para fazer, extrusão ortodôntica para um dente com 2 raízes é um movimento difícil. Não é impossível, mas é difícil. Não é mais fácil tirar esse dente? Tira esse dente, coloca implante. Veja bem, a paciente, ela tem 2 implantes adjacentes a essa cárie que já foram instalados antes de pensar em extrair esse dente, antes de extrair esse premolar. Osso alveolar é dente dependente. Esse ossinho interproximal mais alto no dente do que no implante que a gente está vendo, esse osso alveolar mais alto só existe porque tem dente. Uma vez que a gente remove o dente, a gente vai perder esse osso alveolar. E hoje já existem técnicas cirúrgicas de extração onde a gente deixa uma casquinha de dentina, cemento e ligamento para manutenção do osso interproximal. Isso eu faço também, difícil de fazer, tá? É uma técnica linda de ver nas fotos e nos congressos, mas é difícil de fazer, mas muitas vezes para não perder osso interproximal, porque perde mesmo. Então, qual é o problema de extrair esse dente e colocar um implante? O problema é que certeza que a gente vai perder papila. Porque a pior papila que tem é a papila entre implantes. A papila melhor é essa situação aí. Papila dente-implante. Daqui dente-implante. Pronto, tem papila. Quando tirar o dente, perde a papila. Perdeu a papila, ou você explica antecipadamente que você vai ter uma perda estética, ou você vai perder. A gente precisa esclarecer o paciente que se a opção for o implante dentário, a gente vai ter perda de papila interproximal e a gente pode ter aumento de black spaces, que a gente vai ter que compensar com um gordo de prótese, ou a gente vai fazer o esforço de manter o dente na boca. Mas depois não vai ter cárie radicular de novo. Faz o esforço de manter o dente na boca, encaixa o paciente num programa de manutenção preventiva para que a gente acabe não perdendo este dente. Então, eu sou implantodontista e periodontista, e é por isso que eu sou super fã de manter o dente. Extrusão ortodôntica seria um tratamento maravilhoso, maravilhoso. A questão da extrusão ortodôntica é que geralmente ele fica mais caro. Eu tenho um caso de extrusão ortodôntica aqui, tá? Ele fica mais caro por causa do seguinte: a gente vai combinar com o ortodontista para fazer uma extrusão rápida. Então, presta atenção, 2 modalidades de extrusão. Extrusão rápida, porque daí vem o dente e estabiliza o dente por um tempo. E a extrusão lenta é quando a gente quer que traga todo o osso e o periodonto junto. Pode trazer todo o osso e o periodonto junto, mas o osso vem muito. A gente quer que venha só o dente. Outra coisa, quando vai fazer essa extrusão rápida, não demora, ela é rápida, tá? Puxa bem forte, estica o ligamento e depois espera formar osso de novo. Quando faz essa extrusão rápida, se for possível dar um pinguinho de anestesia e incisar o ligamento, as fibras gengivais do epitélio juncional, a gente impede que venha um monte de gengiva junto. Por quê? Geralmente a gente vai ter que planejar uma extrusão ortodôntica e um aumento de coroa clínica cirúrgico também.
Porque geralmente a gengiva que vem colada aqui próximo ao bordo da cárie, ele vem junto. E porque vem junto, depois na hora de fazer a restauração a gente não tem espaço e precisa da cirurgia. Então o paciente vai saber que ele vai fazer orto, depois ele vai fazer a cirurgia e depois vai fazer a prótese. Dificilmente a gente consegue fugir disso daqui, sabe? Fica tudo de bom, mas acaba ficando complicado da gente conseguir fazer só a extrusão. E que a gente tem que lembrar que vai ter que silanizar, porque nós temos um dente ao redor de duas cerâmicas. Então também é outra coisa para se prestar atenção. Ou seja, se tirar esse dente, o osso adjacente será reabsorvido com consequente perda dos implantes. Não vai perder os implantes, vai perder o osso interproximal. Se a gente olha para a radiografia, o osso interproximal ao redor do implante é mais baixo. E o osso interproximal ao redor do dente, ele é mais coronário. Quando a gente tirar o dente, a gente vai ter a reabsorção, a gente vai ter a remodelação desse osso e vai ter perda. Porque o osso interproximal é dente dependente. Então, não vai ter tanta perda do implante. Vai estar mais ou menos ao nível dos implantes ao lado. Mas o que a gente precisa saber de antemão é que a papila interproximal entre dois implantes, ela é menor do que a papila interproximal quando a gente tem uma situação melhor como essa, que é implante e dente. Estou mostrando aqui que nesta situação, ter dente é tudo de bom, né? E demora essa extrusão? Demora. É rápida para o osso não vir. Olha, quanto tempo? Deve demorar mais ou menos 3 semanas. E isso assim, vendo sempre, o ortodontista vai montar o aparelho, puxa, e a gente vai estar sempre cortando a oclusal para não ficar batendo, e depois chegou, parou. Aí depois paralisa e mantém por mais ou menos 3 meses para ele ficar. E a exoimplante imediato? Quando não há lesão periapical. Mesmo que há lesão periapical, não há problema. Se fizer a exo, não tem onde você colocar o implante imediato. Primeiro que você já tem o seio maxilar encostado na base do dente. Geralmente, para a gente fazer o planejamento de implante, idealmente a gente tem que ter 4 milímetros de osso acima do ápice. Não tem que estar colado do seio maxilar. Vai fazer levantamento de seio maxilar? Tem, mas não tem onde ancorar o osso. Vai colocar implante aonde? Tem uma técnica chamada técnica de implante inclinado, mas não tem muito espaço para conseguir colocar o implante inclinado. Pode pensar em colocar um implante mais calibroso, mas é muito difícil da gente conseguir equilibrar. Ou pode fazer ancoragem palatina se tiver osso palatino, mas o pior lugar para fazer implante imediato são os premolares. Premolares superiores ou inferiores, porque não tem osso para ancorar. Então, existe a técnica de exoimplante imediato, mas nesta situação é uma situação que não tem muito osso. E sempre que a gente tem pouco osso, a gente tem um risco maior de reabsorção. Teria que retratar o canal? Acho que não, porque o que tem ali tá bem pequenininho, bem assintomático, não tem problema. Tem que ancorar os dentes vizinhos para não intruírem. Não vai intruir, porque é implante, graças a Deus, né? Tem implante no arco central, às vezes sangra porque não usa fio dental, pois é. Seria o caso de instalar implante curto, largo? O implante curto não, nem pensar, porque a raiz é longa, não pode deixar no vazio. O implante largo, ele vai apoiar na lateral, só que o premolar superior, a gente tem que entender que é um dente comprido, é um dente oitavado. A gente corre o risco de perda de implante se a gente coloca o implante largo num dente oitavado, que é um dente que tem 2 raízes, uma vestibular e uma palatina, e é difícil da gente conseguir prender. Tudo isso é um jeitinho da gente conseguir aproveitar a mesma cirurgia com risco de perda. Eu vou falar para vocês o que acontece, tá? Quando a gente começa a fazer esse tipo de situação para a gente evitar 2 cirurgias. É assim, a escolha, obviamente isso vai de profissional para profissional, mas a minha escolha, se for extrair esse dente, primeiro, avisar para o paciente por escrito, num termo de consentimento, que ela vai ter perda de papila. Vai haver perda de papila, porque a papila interproximal é dente dependente, que existe a possibilidade de exposição da cervical dos implantes, porque a gente vai ter perda, porque isso é inerente à situação. Pronto, ponto.
Quer minimizar isso? Vai fazer enxerto ósseo e enxerto gengival. Minimiza, melhora bastante. Dá para fazer? Dá para fazer, se souber fazer. E o paciente vai entender isso daqui. Fazer implante imediato é extrair o dente e colocar o dente no mesmo dia. Eu não tenho como ancorar na apical porque eu tenho seio maxilar. Eu não tenho como colocar um implante curto porque eu não tenho osso. Eu não tenho como colocar um implante largo porque eu tenho um dente oitavado, porque ele tem 2 raízes vestibular e palatina. Ele só fica preso na lateral, depois ele fica balançando. A chance de eu perder esse implante por instabilidade primária é grande. E aí o paciente vai, se perder esse implante, ele vai ficar questionando a minha capacidade profissional. Vai falar assim, doutor, isso aqui, esse serviço não tá bom. Ou ele fica pensando assim, esse serviço tá mal feito, a doutora não sabe o que tá fazendo, eu acho que eu vou mudar de profissional, eu acho que isso não tá bom. Porque a gente já conseguiu avaliar que são todas as situações que não são tão adequadas. E é por isso que pré-molar que fica encostado no seio maxilar, molar que fica encostado no seio maxilar, são todas as situações limítrofes. E a gente fica no esforcinho de conseguir ajeitar para o paciente e às vezes, se não der certo, nem sempre o paciente vai ser capaz de entender o motivo do insucesso. Essa questão. A gente tem que pensar em fazer coisas previsíveis. Previsível é manter o dente, sabia? E nesta situação limítrofe, só para dizer, tá? O dentista acabou de me dizer que ele fez isso semana passada. Conseguiu abrir um retalho, conseguiu identificar que deu 2 milímetros assim de término, tá no limite e deu certo. Mas vamos supor que essa cárie estivesse mais funda e a gente tivesse que extrair esse dente. Isso seria mais complicado. Aí a gente tem a opção de extrair o dente ou a gente tem a opção de extruir. Extruir e fazer uma endicuroclínica, tem outro caso lindo de extrusão aqui, tá? Para mostrar. Extruir é mais trabalhoso, porque vai extruir e geralmente vai fazer mais uma endicuroclínica porque as fibras gengivais vêm juntas. E por conta disso, vai ficar mais complexo. E as pessoas se perguntam, nossa, que complicado isso, vamos extrair o dente. Extrai o dente desde que esteja claro para o paciente que ele vai perder papila muito mais do que tinha ali. Uma das formas de minimizar a perda de papila é fazer enxerto ósseo e enxerto gengival que não vai impedir a perda do osso interproximal, porque o osso interproximal é dente dependente. Não há como impedir essa perda, não há. E é por isso que eu amo dente. Eu sei manter dente, mas eu não sei impedir perda de papila interproximal entre implantes, principalmente quando a gente tem 2 implantes. Aí que tá, né? Extrusão rápida, sempre, porque a extrusão rápida traz só o dente. A extrusão lenta é quando a gente quer trazer todo o tecido. Osso, ligamento, cemento vem vindo, aí faz uma extrusão lenta, né? Com quanto tempo tem que fazer manutenção? Como é que é o procedimento? Manutenção periodontal depende do paciente, depende do risco, depende da higiene do paciente, e isso é adequado de caso a caso. Mas, via de regra, a manutenção preventiva tem que ser feita antes do paciente ter problema. Esta papila entre implantes não se consegue com as proximais das coroas bem feitas? Sim! Então, você vai conseguir a papila com as coroas interproximais engordando as coroas, porque não dá para fazer do mesmo tamanho. Então, o protesista tem que ser talentoso o suficiente para conseguir fazer um perfil de emergência. Perfil de emergência é a gengiva que vai sair de dentro é o dente que vai sair de dentro da gengiva. E muitas vezes a periodontia é chamada para fazer um aumento tecidual, e o que se está falando na implantodontia moderna hoje é fazer um sobretratamento para implante. Quando é para dente, a gente sabe que a gente vai ter gengiva, a gente vai ter papila, sempre vai ter. Não falei que papila interdental é dente dependente? Tá. Aí você tira o dente, tira a papila, perdeu. O que você faz? Não faz mais, tá? Pode mandar para o periodontista que a gente não reconstrói. E é perigoso, e é perigoso ficar manipulando, tentando colocar gengiva, enxerto e perder. Pela manipulação tecidual. E pergunta para mim como é que eu sei isso, tá?
Pergunta para mim se tem algum lugar que está escrito isso. Olha que eu leio muita literatura. Isso vem da experiência clínica. A gente trabalha, a gente estuda métodos menos invasivos para fazer enxertia. Mesmo assim, dependendo da situação, a gente não consegue reconstruir. E, enfim, vamos conseguir reconstruir papila interdental? Sim, através de trabalhos protéticos, onde a gente engorda o dente para a gente conseguir fechar o espaço das papilas. Só que, se isso for um central e um lateral na frente e o central e o lateral do outro lado, uma pessoa muito exigente esteticamente vai ver que essa papila desse lado é menor do que essa. E é mesmo, não tem jeito. Porque o que a prótese consegue fazer é conseguir fazer um jogo de cores, tamanhos e sombras, de forma que a gente consiga disfarçar que um dente é mais gordo que o outro, mas que para a gente conseguir fechar a papila tem que trabalhar a prótese. Se eu faço exoimplante na mesma sessão, mesmo quando a perda foi por doença periodontal com secreção, sim, porque a doença periodontal ela tem uma característica interessante que ela consegue... ela deixa limitada a infecção. Então, uma vez que você acabe tirando a causa, como por exemplo o dente com doença periodontal, a causa foi embora. E ali a gente vai ter osso, e sob antibiótico terapia, o que houver de bactéria naquele osso, ele vai ser removido. Então, eu faço, mesmo que tenha lesão periapical, mesmo que tenha fratura dentária e infecção e supuração, não tem problema. Removo e instalo. Agora, o que não pode é colocar implante em região com doença periodontal ativa. Eu vou repetir, não pode colocar implante onde tem doença periodontal ativa. Por quê? Porque a gente tem uma microbiota bucal contaminada, desequilibrada. E aquilo ali, já começou tudo errado. Começou com o implante onde a microbiota está desequilibrada. Então, assim, se a pergunta é, teve bolsa periodontal naquele dente que teve doença periodontal, eu posso extrair e colocar implante no mesmo dia? Eu posso, eu faço isso, não tenho problema, mas primeiro eu dou alta na boca inteira. E aquele um dente que tinha prognóstico ruim, que ele já foi considerado condenado, eu tiro aquele dente, mas primeiro toda a boca tá em alta periodontal. Aí tá tudo certo, não tem problema, entendeu? Agora, quando as pessoas não sabem tratar a doença periodontal, estão utilizando o exoimplante como tratamento periodontal, aí o equívoco é muito grande, porque assim, aí é enxugar gelo mesmo. Tirou o dente com problema e colocou um implante. Aquele implante vai estar numa boca problema. Aquele implante tem um grande risco de ter doença periodontal, principalmente se a doença é mascarada, tipo, faz uma limpeza supragengival e larga cálculo e bolsa subgengival. Aquilo ali, depois que o implante estiver na boca, ele vai ter uma periimplantite por contaminação das regiões vizinhas. E mais, este paciente que teve doença periodontal tem grande chance de ter doença periimplantar. O levantamento de seio maxilar dá para fazer, só que daí para fazer levantamento de seio maxilar e implante imediato é muita coisa. Nem sempre a gente consegue estabilidade do implante. Estabilidade coloca o implante e deixa ele firme, com tudo isso de ausência de tecido ósseo, né? Não se consegue fazer papila entre implantes com coroas com proximais corretas? Pode, sim, o seu dente vai ficar mais gordo, só, tá? Mas a gente conseguir papila interproximal grande, igual tinha quando era dente, não consegue. Porque a papila interproximal, ela em parte depende da prótese, porque a papila se apoia na prótese. E é por isso que, muitas vezes, o implante imediato, aquele que a gente extrai, coloca o implante e coloca um dente para apoiar aquela papila, aquilo ali também ajuda, porque a papila ela acaba ficando apoiada, mas dali para se imaginar que aquela papila não vai ser perdida porque a prótese ficou
protegendo aquele perfil de emergência, ele não vai por si só, porque inerente à histologia daquela região que a papila interproximal, ela precise do osso interproximal, e o osso interproximal, ela depende do dente, cemento e ligamento que ele foi extraído. Então, esta é a situação, é uma das situações onde a gente não tem indicação de manter o dente. Onde é pior tirar o dente. Tira o dente, você vai dar um black space de presente, né? E que tal se fosse feito primeiro um levantamento do seio maxilar para depois fazer a exodontia e realizar o implante? Bom, não sei se você já fez isso, tá? Mas fazer primeiro um levantamento de seio maxilar sem extrair o dente tem o risco de perfurar a membrana. É muito delicado conseguir fazer isso. Porque como eu tô vendo ali que tá encostadinho, se eu tenho o epitélio do ligamento periodontal fundido com o epitélio do seio maxilar, a hora que eu for descolar o seio maxilar, ele fura. Aí o que a gente faz com perfuração de membrana? A gente chora. Não chora, né? Várias coisas tem para fazer. Suturar aquela perfuração, que é difícil, muita habilidade. Ou você vai ter que pegar uma membrana de colágeno, vai rezar para aquilo ali conseguir ficar bem aderido e não deixar escapar biomaterial. Então, fazer levantamento de seio maxilar enquanto o dente tá ali é muito arriscado. Não dá para fazer, tá? Às vezes, o paciente já extraiu o dente e ele tem uma fenestração, ou seja, por exemplo, vamos imaginar que ele extraiu o dente, eu não sei do que ele extraiu o dente, mas às vezes ele teve uma lesão periapical muito grande e ele não teve a formação do tecido ósseo. Quando a gente vai fazer o levantamento do seio maxilar, a membrana do seio maxilar, ela ficou aderida ao ligamento periodontal e aquilo ali tem grande chance de perfurar. E aí, se perfurar transcirurgicamente é um problema muito grande. Tá vendo como a coisa começou a ficar complexa? Tá vendo como a coisa ficou complicada? E depois tem gente que fica falando assim, que implantodontia que dá dinheiro. Não dá dinheiro a gente fazer coisa que dá pouco trabalho e muito lucro, que é pério. Pério básica é o que há. O mais difícil é a gente conseguir ter todas as habilidades comunicativas de falar para o paciente tudo que ele precisa fazer, que é tudo isso que a gente ensina no pério diária, tá? Enfim, não vejo obturação do canal até o ápice. Pois é, aí isso é com os endodontistas vão fazer, né? Bom, a endo deve ser microscópio, chega até o ápice. Pois é, nesse Brasilzão nem todo mundo consegue fazer, né? Eu faço higiene todos os dias por medo de perder esse implante, porque se perco, não quero fazer enxerto, porque o prejuízo é maior, não quero usar prótese removível por prejudicar outros dentes. Excelente. E, além disso, tem que fazer manutenção preventiva com o dentista para conseguir manter os dentes no lugar, né? E como estabelecer espaço biológico, faz um retalho e avalia se tem pelo menos 2 milímetros de espaço ali. Quanto tempo depois da cura da doença periodontal podemos realizar a colocação do implante? Assim que se perceber que não tem mais bolsa periodontal e não tem mais inflamação periodontal, tá liberado para colocar um implante. E isso depende da gravidade da situação. Mas primeiro alta periodontal e depois implante. Para saber se teve alta periodontal, tem que ter um instrumento chamado sonda periodontal. Para fazer protocolo com extração de dentes periodontais e implantação imediata, pode. Desde que não tenha nenhum dente com doença periodontal na boca mais. E aí, se ele perdeu os dentes por doença periodontal, ele tem risco de perda dos outros dentes por doença periodontal também. Então, todo paciente que perdeu o dente por doença periodontal, ele precisa estar sob uma rigorosa manutenção peri-implantar. Isso vai garantir que o paciente mantenha os dentes com saúde pelo resto dos seus dias. Exodo dente, instalação do provisório suspenso após 6 meses do implante. Exodo dente, instalação de provisório suspenso e após 6 meses do implante. Perfeito. Inclusive, se o provisório suspenso puder entrar no espaço interproximal para começar a formar o perfil de emergência, melhor ainda, tá?
Esse implante segundo pré está condenado? Não, é uma salserização fisiológica. Tá tudo ok com esse implante, tá? Um pouco de perda óssea é normal e é fisiológico e tá tudo ok, desde que esteja com saúde, não tem sangramento, não tem perda óssea ativa. A gente vê até uma laminadura ao redor do implante, tá tudo certo ali. E esses implantes ali que eu tô sabendo, eles já estão há mais de uma década ali. Podemos colocar implantes com gengivite leve? Pode, gengivite pode. A única coisa que a gente não sabe é qual gengivite vai virar periodontite, e aí aproveita e oferece para o paciente um plano de tratamento para gengivite. Sabe, eu acho que às vezes a gente acaba dizendo para o paciente que gengivite não é problema, e como gengivite não é problema, acaba ficando e passa batido e a gente acaba não abordando. A gente não sabe qual o limite de gengivite vai virar periodontite. A gente não sabe. Só que quando a pessoa tem 17 anos é uma situação. Aí a pessoa tem 27 anos, depois ela vai ter 37 anos, daí ela vai ter 47 anos. Aí ela vai estar na menopausa. E a gente nunca ensinou a usar escova interdental. E a gente nunca ensinou a fazer uma higiene adequada. Como é que a gente vai fazer nessa situação? O que a gente vai fazer? E é por isso que é tão importante a gente conseguir pegar todos os casos e conseguir aprofundar e a gente conseguir insistir para fazer a higiene bucal adequada. Se eu indico implantes hexagonais externos ou internos? Pois é, o hexágono interno, ele tá caindo em desuso, porque pouca gente acaba usando. O problema do hexágono é assim, o hexágono externo, ele foi o primeiro a ser desenvolvido. E ele tem a vantagem de, geralmente, ele tem um custo baixo, a desvantagem de que ele precisa de osso bastante para conseguir colocar. Aí eles falavam que o problema do hexágono é o gap, porque na verdade ele tem uma alturinha depois da plataforma de 0,7 milímetros, é bem pequenininho. E conforme tiver força oclusal, esse lugar para ele segurar ele é muito pequeno, ele pode ter esse microgap que pode acabar tendo microinfiltração. Aí o que eles fizeram? Fizeram o hexágono interno, que ele encaixa aqui dentro. Qual que é o problema do hexágono interno? O bordo do hexágono, ele tende a ficar fino. Começou a ter complicações como fratura desse bordo. Aí evoluiu para o cone morsas, para as interfaces cônicas. A interface cônica, ela transporta o gap lá para dentro, então ele é mais seguro. O que eu indico? Eu indico aquilo que o profissional gostar de fazer. Cada um tem suas vantagens e as desvantagens, mas hoje já é consenso que as conexões cônicas, elas são superiores, mas com todo respeito a quem faz todo tipo de modalidade de tratamento, porque as hexagonais são mais baratas. Existe periimplantite mesmo com a sondagem negativa? Não. A periimplantite é a presença de perda óssea, supuração, sangramento. Nem sempre tem sangramento, mas a gente vai ter perda óssea ativa. E a sondagem não é diagnóstica para periimplantite, porque a literatura comenta que às vezes a gente tem até 8 milímetros de sulco gengival saudável. Pensa assim, ó, uma pessoa que tem uma gengiva bem grossa e o implante estava com perda óssea, ele foi colocado lá em cima, dentro do osso. A pessoa vai ter um sulco gengival bem profundo, mas nem sempre aquilo tem sangramento, nem sempre aquilo tem inflamação. Então, tem saúde periodontal. Profundidade de sondagem não é fator diagnóstico para periimplantite, né? Bom, gengivite é quando sangra a gengiva. Sonda e cureta para implantes são diferentes. Pois é, isso já foi tão debatido. O problema é que quando se preconizou que sonda tem que ser de plástico e de teflon, é para não riscar o perimplante. A questão é que, porque as pessoas não tinham sonda para sondar o implante, ninguém sondou mais. E não sondar é pior que você sondar com a sonda que você tem. E então isso também já foi um debate na Sociedade Brasileira de Periodontologia. Olha, você sonda com a sonda que você tem. Se você tiver uma sonda de plástico, melhor, porque você não vai causar risco no titânio. Mas se você tem uma sonda de metal, sonda com a sonda de metal que é melhor. Se você não quiser sondar, porque às vezes é difícil de encontrar, você pode tirar uma radiografia. Na radiografia, mais o exame clínico, onde você vai ver o aspecto clínico gengival, se vai ter sangramento, se vai ter supuração, isso é suficiente, mesmo que não se sonde. Porque a sondagem não é fator diagnóstico para periimplantite, acabei de falar. E é isso
que a literatura já coloca, porque o sulco gengival do periimplante é muito maior. E porque o sulco gengival do periimplante é maior, a gente tem que limpar mais, limpar com o fio dental até lá fundo, né? Como proceder com pacientes que tenham mobilidade no setor anteroinferior, bolsa periodontal, perda óssea, fenestração da tábua óssea vestibular e tenham indicação para prótese protocolo? Pode fazer indicação para prótese de protocolo. Aí coloca dentro de um processo bem claro de manutenção preventiva. Se os dentes estão perdidos por doença periodontal, tá perdido. Respondendo a pergunta da live hoje. Quando o implante é melhor do que o dente? O implante é melhor quando o dente está perdido. Tá perdido? Coloca o implante. Colocou o implante. A gente precisa ter clareza em saber e explicar para o nosso paciente que ter história anterior de doença periodontal é fator de risco para perimplantites posteriores. É isso. Toda periimplantite terá modalidade o quê? Quantos milímetros do espaço biológico é ideal para colocar uma coroa protética? Espaço biológico tem que ter de 2 a 3 milímetros. Da crista óssea até o bordo do prepário tem que ter de 2 a 3 milímetros para todo mundo, tá? Todo sangramento significa inflamação. Não pode ter sangramento, não pode ter inflamação. Bem, fiz um raio-x e apareceu perda óssea, mas não tem sangramento, nem profundidade de sondagem. Tem que abrir para limpar? Tem bolsa? É isso que tá, né? Tem bolsa, não tem? E mesmo que tenha bolsa, terapia periodontal hoje não cirúrgica é soberana. Flúor na pasta pode causar corrosão no implante? Não, mas causa corrosão da cerâmica. O flúor, ele acaba tirando muito o brilho superficial das cerâmicas. Quando a gente começa a ver aquela cerâmica fosca lá, é a cerâmica. Ó, gente, eu vou falar a minha pasta preferida de pasta sem flúor, tá? Eu não tenho ela aqui nesse momento. Ela chama Gel Dental Forever. Ai, olhando aqui do lado, separei outra coisa. Gel Dental Forever, tá? Eu gosto porque ela tem o melhor sabor, porque ela tem um sabor de menta. Não fica assim, um sabor... Geralmente as pastas sem flúor, elas têm um sabor muito ruim. Ou é muito sem graça, vamos dizer assim. Ela é bem interessante, porque ela tem própolis e aloe vera. Penso que ela tem um fator anti-inflamatório. E aí, isso eu tenho no consultório, isso vende pela internet para oferecer para os pacientes que têm reabilitações cerâmicas grandes, né? Gel Dental Forever. Usa sem flúor quando o paciente não tem risco a cárie ou quando o paciente tem algum problema de tireoide, tá? Ó, as pessoas perguntam muito sobre irrigador, tá? Isso aqui chegou para mim, tá até com água aqui que eu acabei testando hoje. Isso aqui é legal. Sabe por quê? Porque ele tem vários biquinhos e ele tem um biquinho novo, que é isso que eu queria falar. Esse biquinho aqui é para usar debaixo de dente, em sulco. Isso daqui é de silicone. Isso daqui a gente pode pedir para o paciente colocar bem ali embaixo, tá? E já usei o creme dental do Terra, bacana também, tá? Sem flúor também. E isso daqui diz que é uma pontinha para aparelho ortodôntico. É bom também, machuca menos, porque ela tem uma escovinha na ponta. Isso daqui é para limpador de língua. Ai, desculpa, isso aqui eu acho uma viagem, tá? Não acho isso interessante. Isso daqui e a pontinha convencional para interproximais. Amo isso aqui para quando o paciente tem protocolo, para quando o paciente tem dificuldade de higienizar. Escova e irrigador, ele tem sido muito bem falado na literatura científica. Agora eu vou mostrar uma coisa que não tinha no modelo antigo, tá? Isso aqui é um irrigador nasal. E no evento da Sociedade Brasileira de Halitose, o doutor acabou falando sobre irrigação nasal, de pegar uma seringa e irrigar no nariz, para lavar o seio maxilar, para diminuir a chance de infecção. E isso daqui é bem legal, porque ó, vai colocar o líquido aqui, que pode ser solução salina. O legal disso daqui, que é grande e você inclina para todo lado. O portátil, você tem que ficar inclinando todo aquele coisão. E isso daqui, ele tem gradações de até 10 de intensidade. E o reservatório é grande. Eu gosto disso daqui porque ele tem ele dá para irrigar bastante e ele inclina para toda direção. Isso daqui, para quem tem rinite, sinusite, coloca no nariz,
em direção externa e liga e abre a boca e vai promover uma lavagem. Depois procura na internet os vídeos dos otorrinolaringologistas, eles mostram muitas modalidades de lavagem nasal para diminuir a quantidade de muco e para diminuir a chance de sinusite e para diminuir a chance de proliferação bacteriana. Adorei isso daqui, porque no meu modelo anterior não tinha, tá? Lavagem nasal. E as pastas da galinha pintadinha também não tem flúor, mas para adulto é muito sem graça usar pasta de tutti-frutti, né? Esse é o modelo da Oraljet. Oraljet tem boa assistência técnica e esse daqui tem na Oralbox. Se inscrever na Oralbox com o cupom de desconto DRMIURA10, DRMIURA10, tem 10% de desconto. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente continua esse caso lindo que a gente teria para fazer. Tira um print da tela e marca pério essencial que você está estudando. Mostra para todo mundo que você estuda, que você curte periodiária, para que você receba mais indicações da periodontia, tá bom? Parodontax é boa também, pode usar, tá bom? Gente, grande abraço, muito obrigada, até amanhã.